Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. O pastor Davidson já está ativo, daqui a pouco ele estará aqui conosco. Vai ser muito bom, muito bom. Lembrando, se você quiser adquirir o livro, como é que você faz? Só entrar em contato com o pastor Davidson, que ele vai passar os dados. Alguns dados já estão aí nas lives anteriores, e aí você vai poder adquirir esse livro aqui, ó. A Ética do Casamento Judaico, ok? Onde ele vem abordando tudo aquilo que nós estamos estudando, aprendendo, ok? Então, só falar com o pastor Davidson que você vai poder adquirir, né, este livro. Aí, vai ser muito bom. Eu já tenho o meu, você já viu. Olha, show de bola mesmo. Show de bola, hein? Então, não fique de fora, não deixe de adquirir o seu livro. Além desse livro, tem outro livro também, que é o livro do Salmo 23. Revelações do Salmo 23, hein? A Cris já está aí conosco. Bom dia, Cris. 7 horas da manhã, 7 horas da manhã. Vamos então iniciar propriamente dito aí a nossa live de hoje. Desde já quero agradecer a todos vocês que estão conosco. Vamos iniciar orando, agradecendo ao Senhor por este dia, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele vai fazer ainda neste dia. Então vamos lá, Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo dom da vida, obrigado, Senhor, porque despertamos, obrigado porque podemos olhar para o lado e perceber o nosso cônjuge bem, aqueles que têm filhos, os filhos bem. Obrigado, Senhor, pela noite de sono, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido, nos guardado e nos impulsionado a continuar a caminhada. Querido Deus, queremos pedir por essa live de hoje, queremos pedir em favor do nosso querido amigo e pastor Davidson, que o Senhor possa continuar usando com autoridade, com sabedoria, para ministrar a nós nessa manhã. Queremos pedir por cada irmão, por cada amigo que estará se conectando a nós, que o Senhor abençoe a cada um deles, que o Senhor fale, Senhor, através das ministrações, através dessa live a cada um deles, e que ao final sejamos fortalecidos para tomar as decisões certas, de modo que o nosso relacionamento só experimente cada vez mais melhoras essas, Senhor, que engrandeçam o teu nome. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E aí, meus queridos, então, iniciando aí hoje mais um momento, né, em que estamos falando aí sobre casamento, né, e família. Pastor Davidson já está aí a posto, ó, já está que tá. Então, eu não vou nem me alongar. Pastor Davidson, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos os queridos que estão conosco. Shalom a todos. Shalom. Pastor Davidson, agora é contigo, agora é contigo. Eu vou me retirar de fininho para que você esteja bem à vontade aí, tá bom, querido? Perfeito, é um grande prazer, né, estar novamente aqui com os irmãos. Como o pastor Aderson disse, né, no início da live, aqui ó, o livro, que é a base
do nosso material, do nosso estudo. Vamos trabalhar hoje o capítulo 5 desse livro aqui, A Ética do Casamento Judaico. Nesse livro aqui eu trato tudo que diz respeito a casamento, família, tudo na perspectiva bíblica, tá bom? Os princípios da ética do casamento e da família bíblicos aplicados também para nós, que somos cristãos, né? E para nós tem tudo a ver também. E o pastorado só havia se referido ao livro Revelações Originais do Salmo 23. Está vendo aqui, ó? E já fizemos uma série de lives também com respeito ao conteúdo do livro. Nesse livro aqui, do Salmo 23, eu trato palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 23 na sua língua original, que é a língua hebraica, tá? Então tem muitas pepitas de ouro ali que você pode minerar, pode, junto comigo, descobrir segredos profundos do que Deus revela no Salmo 23, né? Muito bem. Vamos começar então o material de hoje. Eu vou pedir aqui ao pastor Aderson que nos libere a apresentação aqui para que possamos então seguir com o nosso conteúdo. Muito bem, né? Já estamos aqui. Deixa eu me preparar aqui. Olha, você já vê aqui, ó, na tela, você já consegue ver aqui o capítulo 5 do livro, que a gente vai tratar hoje. Vamos falar sobre a Torá, ou seja, a lei de Deus, né? Aqui se refere, claro, ao Pentateuco, mas dependendo do contexto, a palavra Torá também pode ser o sentido mais aberto e representar a lei de Deus como um todo. Não é? Se bem que a palavra Torá em hebraico significa instrução, literalmente é instrução, porque de fato a lei de Deus é uma instrução para a nossa vida. É essa a ideia, né? Então, a Torá e a união civil e religiosa propriamente. É o que trataremos aqui no capítulo 5. Eu começo aqui com uma citação do Talmud. O Talmud é um registro escrito das tradições orais do judaísmo, né? Então, eles também consideram o Talmud como lei, dentro da própria perspectiva judaica, né? Então, para eles aí. Então, olha que frase interessante. A mulher se eleva com o homem, ou seja, junto com o homem, mas não se rebaixa quando ele degenera. Se o homem, por acaso, degenerar, no sentido de perder a fé, se envolver com alcoolismo, com alguma outra coisa, a mulher não se rebaixa. Ela permanece no seu estado de dar o suporte para o homem mesmo quando ele degenera. Essa é a perspectiva, né, do Talmud para a mulher. Aqui, ó. Também uma outra frase. Ó, a mulher prefere deliciar-se com um corpo esbelto do que com régios festins. Né? Isso aqui era uma perspectiva também antiga, né? Bem antiga na época da produção do Talmud. 3 coisas alegram o espírito do homem. Uma bela casa, uma casa, né, bem trabalhada, bem cuidada, belos trajes, ou seja, uma roupa bonita, e uma bela esposa também. Né? Essa frase aqui já demonstra que o homem tem essas 3 alegrias, mas isso aqui é apenas uma alegoria, né? Mas a esposa é também o encanto do seu coração. Né? Então, isso aqui foi retirado do Talmud, né? Aqui, ó, que eu retirei também da obra de Segal, né? Bom, vamos falar então sobre propriamente como que o casamento se dava, quais os passos, como é que acontecia. Então vamos ver aqui como que se dava a escolha do cônjuge, tá bom? Como é que as pessoas, como é que 2 jovens, né, um homem e mulher, o jovem e a jovem, como é que eles se conheciam, como é que eles escolhiam alguém para que pudessem se casar. Então, de um modo geral, os jovens judeus se casavam muito cedo. É uma tônica, né? Inclusive, há aqui uma
informação que muita gente não sabe, mas muito provavelmente Maria e José se desposaram, ou seja, ficaram noivos, com Maria aproximadamente com seus 13 anos, 12 para 13 anos, e José aproximadamente com 40. Ele era bem mais velho do que Maria. Essa era uma prática bem comum até, especialmente para o homem, né? Querer se casar com moças mais jovens. Isso acontecia quando o homem já tinha um casamento anterior e talvez ficou viúvo por algum motivo. Então ele entrava num segundo casamento já com certa idade. Ainda hoje acontece, nas culturas árabes ainda é assim. Você vê crianças de 12, 13 anos, meninas, né, já se casando com homens muito mais velhos. Não é o ideal, né? Para a nossa cultura ocidental. É uma prática que a gente estranha muito e a gente percebe até, né, em fotos o quanto essas meninas, né, não estavam nem um pouco felizes na situação de casamento. Mas, enfim, era uma situação cultural da época, era comum acontecer isso. Então, de um modo geral, os jovens judeus se casavam muito cedo, a ponto de, por exemplo, os rabis, né, os mestres, terem de estabelecer idades mínimas para o casamento, 12 para as meninas e 13 para os meninos, porque era tão gritante isso que eles casavam com crianças mesmo, né, antes até da puberdade. Então, os rabinos tinham que colocar o freio nessa prática. Era uma prática bem ruim, né? Especialmente para as meninas. Então, se colocava e, olha, o mínimo é esperar até os 12 anos para a menina, porque ela já vai estar começando a entrar na puberdade. Ainda assim, para nós, para o nosso padrão, é muito cedo. Né? Uma criança de 12 anos é uma criança. A gente não enxerga uma menina com essa idade na idade de casamento, né? De ter uma família, de cuidar de uma casa. Enfim, mas essa era a cultura da época bíblica e ainda hoje traços dessa cultura ainda permanecem, né? Nas sociedades muçulmanas principalmente. Na Mishnah, que é uma outra forma, uma subdivisão do Talmud, que é também o registro, né, das tradições orais do judaísmo. Então, na Mishnah, no entanto, lemos que aos 18 anos é tempo de casar. Então, né, no mínimo 12 para a menina, 13 para o menino, mas a idade mais ou menos, né, acertada era 18 anos, tá? Mas há aqui umas teorias de que, como eu disse, Maria se casou com seus 13 anos aproximadamente. Para a tradição judaica, isso é biologicamente irrefutável. A natureza, a criação do Eterno, estabelece que o ser humano se case com esta idade, ou seja, 18 anos, né? Se não antes, tá bom? Então, é o entendimento da tradição judaica que o casamento precisa acontecer cedo na vida. Isso também por uma série de fatores, né? Levava o jovem que já se casava cedo, levava ele a ter muito cedo responsabilidade da vida e não ficar com o tempo ocioso e fazendo coisas erradas, né? Como de fato é um problema da nossa sociedade. A gente se casa tarde e enquanto o jovem não tem muita cabeça, ele faz muita besteira antes de tomar esse passo, né, das responsabilidades do casamento. Então, é apenas uma diferença cultural. Bom, o Talmud relata que Rabi Una, era um rabino, né, sustentava a ideia de que se aos 20 anos uma pessoa não se casou, todos os seus dias viverá em pecado, ou no mínimo em pensamentos pecaminosos. Pensamentos pecaminosos é o que a Bíblia chama, né, que nós também chamamos de lascívia, tá? É ficar alimentando pensamentos pecaminosos. Aí envolve aqui práticas também não cristãs, né, não saudáveis, como até se envolver com prostituição, se envolver com pornografia na internet hoje em dia, né? Então, era uma situação bastante cultural
que os rabinos aconselhavam a se casar antes dos 20, para que evitassem problemas assim, né? Portanto, o padrão era de casamento bem jovem mesmo. Parece então que o solteiro com mais de 20 anos pode ser o culpado da sua própria má situação. Então, se houver pecado, se houver algum tipo de queda moral devido a atrasar o casamento por algum motivo, isso era tido na cultura como sendo algo que levava o próprio jovem solteiro a cair na desgraça. E ele mesmo era o culpado por não ter se casado antes. Talvez a sua família também, por não ter feito os arranjos adequados para o casamento na época certa. A gente vai ver daqui a pouco como é que funciona isso. Bom, na maioria dos casos, o casamento era decidido pelos pais dos dois jovens, ou seja, era um casamento arranjado, sem consulta prévia a eles. Contudo, não era sempre que acontecia dessa maneira. Muitas vezes, caso um dos interessados não concordasse com a escolha feita pelos pais, não se concretizava a decisão dos pais, tá? Então, é interessante você perceber que na época bíblica, assim como hoje também ainda é, mas a gente procura, na nossa sociedade, ter aquela visão um pouco romântica, né? De você se apaixonar, aí você se casa porque se apaixonou, casar por amor, coisa e tal. Por que eu digo que isso é romântico? Porque, não raras vezes, nós que vivemos na sociedade ocidental, sabemos que esse nosso modo, né, da escolha do cônjuge nem sempre permanece, você permanece, por exemplo, de fato amando alguém por quem você se apaixonou. Às vezes era só uma questão momentânea, apenas uma questão de pele, né? Como você diz aí, uma questão de estar tendo aquela paixão e todos aqueles sentimentos arrebatadores que depois passam e não se transforma em, de fato, amor verdadeiro. Acontece bastante isso. Já na cultura oriental, o padrão era o seguinte, era de você primeiro respeita a escolha dos pais, porque o casamento era um arranjo comercial, não deixa de ser também hoje, porque todo mundo que casa faz lá a assina, né, o livro, o registro de cartório, não deixa de ter também a sua função social e até financeira, né, porque envolve também compartilhamento de bens. Em geral, aqui no Brasil, o costume é que o casamento aconteça com comunhão parcial de bens. Às vezes, comunhão total, que envolve os bens que os cônjuges tinham antes do casamento. A comunhão parcial de bens, que é o mais comum, é que, a partir do casamento, do que conquista em termos de bens materiais é compartilhado com os dois, né? É direito dos dois. Mas há também os tais acordos pré-nupciais, em que se coloca em perspectiva o que cada um tem e separa isso para que não haja comunhão de bens, né? É uma forma de proteção de patrimônio, porque já se considerava a possibilidade de o casamento não vingar até o fim da vida dos casados. Mas isso é o valor nosso, né? O valor antigo não era esse. Então, os pais escolhiam, tanto do jovem quanto da jovem, da moça, escolhiam, combinavam com as famílias, né? Faziam um negócio, fechavam no negócio e então apresentava para os dois jovens aqueles nos quais eles haviam escolhido. Em geral, de uma família que é parentada, né? Da mesma tribo, da mesma nação de Israel, que nós já estudamos aqui nos episódios anteriores, que é o que se chama de endogamia. É o casamento dentro do próprio clã, da própria família. Não entre parentes muito próximos, mas mantendo mais ou menos ali a linhagem, né? O fato de todos os familiares de um casal passarem a formar uma só família tornava mais conveniente os casamentos arranjados,
Porque, de fato, na cultura bíblica, envolvia a família toda. Na nossa cultura também envolve a família, mas de um modo menos invasivo. Antigamente, as pessoas se mudavam para morar junto com o clã, né, com a família inteira. Geralmente era a moça que se mudava para morar com a família do marido, do jovem. Mas também acontecia do homem se mudar para morar com a família da esposa, né, dependendo de alguns casos ali. Geralmente a primeira preocupação dos noivos era saber o que os parentes achavam da união dos dois, pois muitas vezes eles moravam próximos. Daí a importância de que eles se relacionassem bem, não é? Porque era realmente um grande arranjo familiar. Era necessário que fosse assim para que pudessem sobreviver naqueles tempos. Tempos de muita guerra, muitos povos pequenos que queriam crescer, queriam expandir os territórios, então invadiam outras nações. Era muito comum. Então, quanto maior uma nação, quanto mais clãs e famílias, especialmente com homens, se tinham, melhor era a segurança. Isso era uma espécie de segurança para em situação de guerra, para proteger o território de uma nação, não é? Então isso era muito comum. Por isso que tinha esse arranjo, porque tinha muita coisa envolvida, não era só a vontade do jovem e da jovem, não é? Uma coisa um tanto até quanto egoísta, mas tinha muita coisa envolvida, né? A visão da época bíblica era uma visão coletivista e não individualista, como é na nossa tradição ocidental. Bom, com o passar do tempo, o aumento dos deslocamentos e mudanças acabou anulando esses fatores, porque eles passaram a ter uma atitude mais nômade, né? E os jovens começaram então a se casar com pessoas de outras nacionalidades e até de outras crenças também, não é? Esse fenômeno aqui da nacionalidade diferente e também de crença diferente se chamava exogamia, que é o contrário da endogamia, como nós já vimos. E essa que era uma prática amplamente condenada pela Torá, pela Bíblia, pela lei de Deus. A ideia do casamento arranjado não descartava naturalmente o amor, pois esperava-se que os jovens viessem a se amar depois que o casamento fosse consumado. E aqui é interessante por quê? Porque, por exemplo, quando os pais do noivo iam procurar, né, uma família para combinar o casamento com alguém, eles também levavam em conta, por exemplo, a aparência da moça. Então, se era uma moça, sei lá, careca, destentada ou com alguma coisa fora do lugar ali, não, nem levava muito à frente as conversações, né? A não ser que o jovem, né, o que seria o noivo, ele também tivesse algum defeito físico, mancasse, sei lá, puxasse da perna, algo assim, né? Então, de repente, entrava ali no consenso lá, né, o seu jovem é assim, a minha jovem é assim, tá bom um para o outro. Mas, em geral, os jovens, quando não tinham esse momento, né, deles próprios se decidirem ou não, né, pela aparência física, porque não se conheciam antes, eles, em geral, eles confiavam no bom senso dos pais. Envolvendo também, né, os pais conhecem os filhos, então sabe que o menino ou a menina iriam gostar ou desgostar, né, de alguém. Então, era uma relação de confiança dos jovens para com os pais e também dos pais para com os jovens. Isso porque o amor era visto como uma questão de decisão pessoal e, portanto, como algo que dependia apenas da vontade de cada um. Nós falamos isso aqui na aula passada, inclusive, né? Falei aqui da palavra amor, no sentido de amor do ponto de vista bíblico, que é se doar para alguém, né, para a pessoa que você escolheu para amar. Era, portanto, uma escolha, não era algo apenas passional, era uma escolha, uma decisão bem lógica, geralmente arranjada pelas famílias. E então o jovem entendia o seguinte, era um traço cultural. Eu vou me casar porque eu confio nos meus pais, eu sei que eles fizeram uma boa escolha para mim,
E então, por mais que eu estou conhecendo agora a jovem, não posso dizer que existe amor, não existe ainda amor, mas, né, vamos lá, vamos entrar no casamento e, com o tempo, eu aprendo a amar essa moça. Ou, no caso da moça, com o tempo eu aprendo a amar o meu marido, né? Nem sempre isso acontecia, lógico, mas a lógica é diferente da nossa, né? A gente muitas vezes se casa porque se apaixona, ainda mais quando é muito jovem, né? Com os nervos muito à flor da pele, os hormônios em rebuliço, então depois acaba desapaixonando, né? Porque a paixão acaba. Só quando há firmeza de caráter na nossa cultura que essa paixão inicial pode se tornar de fato amor. Mas, em todo caso, o amor mesmo, né, de acordo com o que a Bíblia ensina, o amor não é instantâneo. A paixão é instantânea, o amor não. O amor ele precisa de tempo para maturar, para alcançar uma maturidade. Na lógica oriental antiga, casa primeiro para nascer o amor depois. Na lógica nossa ocidental, a gente se casa pela paixão e, quem sabe, se der sorte, o amor surge depois da paixão. Não é? Isso também é bastante arriscado, se vocês formos pensar bem. Depois que os jovens se casassem, surgiria, portanto, o amor. Contudo, havia para os jovens ocasiões especiais, contando com a aprovação geral, nas quais eles podiam encontrar-se e se conhecer melhor. Em geral, se conheciam mesmo no momento do casamento. Mas também acontecia alguns arranjos já previamente combinados entre as famílias, para que os jovens se conhecessem, tivesse lá umas conversas lá, só conversa, tá? Não tinha nada de errado aqui não, só conversa mesmo. Para pelo menos se conhecerem, não ser algo tão estranho assim para eles na hora do casamento. Claro, nessa hora o jovem e a jovem podia dar sua opinião, se gostaram ou não um do outro, né? Algumas destas eram as festas religiosas ou a da colheita, desfiles e danças comunitárias também, né? Então, também esse é outro motivo, claro que é um motivo secundário, para Israel levar tão a sério as tradições das festas religiosas. Então você tem Páscoa, você tem, como diz aqui, né, as festas, a festa da colheita, você tem as festas que têm assim bastante movimento social. Isso possibilitava, olha, meu pai escolheu a filha tal para se casar comigo, que sou jovem, menino, né? Então eu vou lá para a festa, porque lá a família vai estar lá, eu vou conhecer melhor, eu vou ter umas conversas lá com a moça, quem sabe, né? Então, essa era a lógica, tá bom? Muito bem, assim então que os jovens se conheciam. Era, em geral, o casamento arranjado. E tinha o dote. As famílias, quando conversavam e arranjavam o casamento entre si, né, para poder juntar lá os dois jovens, o, o, o noivo, aquele que se tornaria o noivo, para provar que ele tinha condições de sustentar a moça quando se casasse, ele tinha essa cultura aqui do dote. Em hebraico chama-se mohar, tá? Mohar é o dote. Então parece que havia três maneiras de se praticar o mohar, o dote. O primeiro tipo de dote era um presente de grande valor dado ao pai da noiva. Poderia ser dado sob a forma de um serviço prestado. Também não era comum, mas, enfim, também podia acontecer. Como foi o caso de Jacó, né? Jacó se apaixonou por Raquel, quis então se casar com ela, como ele estava lá duro, né? Porque estava longe da sua família, está precisando de ajuda, na verdade, de Labão, o seu futuro sogro. Ele então ele próprio propõe o casamento com a Raquel, e trabalhando 7 anos, né? Ele deu esse grande serviço aí, e durante os 7 anos ele não faria nada, ele esperaria. Conviveria lá, mas não teria nada com a Raquel ainda, apenas aquela paixão, né? Aquele sentimento provavelmente correspondido também por ela, à distância, né? Longe. Apenas como amigos mais um pouco achegados, né? Então, depois dos 7 anos é que aconteceria o casamento.
do dote que ele pagou, portanto, foi em formato de serviço durante esses 7 anos. Aí nós conhecemos a história, né? O Labão deu uma desperta lá para cima de Jacó, colocou a filha mais velha, que ele não gostava tanto, e acabou que ele casou primeiro com Lia e depois teve que casar com Raquel, tendo que trabalhar mais 7 anos, enfim. Era uma atitude espertalhona lá do Labão, né? Enganando Jacó, que era, na verdade, uma situação de o próprio Deus produzindo justiça, porque Jacó havia enganado seu próprio pai, para tentar levar ali o direito da primogenitura. Então isso aqui é o próprio Deus, né? Fez com que isso acontecesse, até para Jacó sentir na pele o que é ser enganado por alguém mais esperto do que ele. Então ele trabalhou para o seu sogro para poder casar-se com Raquel. Nós conhecemos bastante, né, a passagem aqui, mas vale a pena dar uma olhadinha, né? Gênesis 29:18, e Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Não é? Então ele propôs para Labão, seu sogro. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Outra prática também era o pai dar um presente à filha que deixava o lar, tá bom? É uma parte do dote. Se fosse dinheiro, separava lá umas moedinhas para entregar a filha na hora do casamento. Isso era muito importante. Inclusive, essas moedas, né, esses shekels, que eram apresentados para a noiva no momento do casamento, que era retirado uma parte do dote que o noivo deu para ela, para se casar, deu para o pai da noiva para se casar, no próprio vestido de noiva, lá no Oriente, coloca aqui uma tiara na testa da noiva, na hora do casamento mesmo, com as moedas ali, não é? Por isso agora você entende a parábola da moeda perdida, quando a mulher fica louca quando perde uma moedinha. A gente acha estranho, né? Por quê? Porque é uma moeda, né? Para a gente, a nossa cultura tem pouco valor, são centavos. A gente pensa em moedas como centavos, e não como o dinheiro inteiro, né? Como fração do dinheiro que realmente vale. Mas na época não, na época a moeda era todo o dinheiro que existia. Não existia papel, né? A moeda, portanto, era todo o dinheiro que existia. E para a mulher casada, perder uma moeda era perder a condição que ela tinha de ter algum tipo de esperança caso acontecesse uma separação ou ela enviuvasse. Caso por algum motivo lá, às vezes um motivo fútil, o marido se desencantasse dela e desse carta de divórcio, ou até repudiasse. Então, o que aconteceria com ela? Ela tinha que ter algum dinheiro para poder voltar para a sua família. Às vezes precisava pagar lá alguém, ou então se alimentar durante uma viagem longa, para poder chegar até a sua família de origem. Então, essa mulher só tinha essas moedas que eram parte do dote, que ela guardava as 7 chaves para poder, numa situação dessa, ela ter algum tipo de chance, né, de sobreviver. Quando não acontecia isso, geralmente as mulheres repudiadas, especialmente, caíam até na prostituição. Se tornavam prostitutas para poderem sobreviver, tá? Então era algo muito dramático para a mulher naquela época. Outra prática, então, era o pai dar um presente à filha que deixava o lar, que eram essas moedinhas do dote. Geralmente a quantia era suficiente para que ela adquirir perfumes também ou joias, caso fosse esse o objetivo dela, né?
Era bem comum também o noivo e a noiva trocarem presentes, né? O servo de Abraão, por exemplo, presenteou Rebeca, a escolhida de Isaac, com muitas joias de ouro e prata e com vestimentas, né? Você pode ver aqui em Gênesis 24. Vamos dar uma olhadinha lá. Gênesis 24, 53. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Ou seja, era costume trocar-se presentes. Até para granjear, né, a boa aceitação da família, porque era um negócio, né? Tinha que todo mundo ficar satisfeito com o negócio feito. Era essa a lógica antiga. Essa prática parece ter durado até o primeiro século de nossa era, de estar presenteando, né, tanto a noiva quanto o noivo e também os parentes mais próximos. O valor e o número dos presentes variavam bastante de acordo com o tempo, o lugar e as famílias também envolvidas. É claro, se uma família pobre, né, acabou, de uma moça pobre, acabou caindo nas graças de uma família rica para poder produzir o casamento ali, essa família pobre tinha uma chance de receber presentes bons, presentes caros e até mesmo ascender socialmente, quem sabe, né? Bom, o noivado. Como é que acontecia o noivado? O período de noivado, que geralmente durava um ano, era de grande importância. Muitas vezes, para oficializar o compromisso, realizava-se uma cerimônia seguida de um banquete e troca de presente. Na antiguidade, o rapaz que ficasse noivo era dispensado do serviço militar para que não corresse o risco de morrer antes de se casar. Então, era assim, né? Quando havia essa negociação para o casamento, os dois se tornavam oficialmente noivos. Já estavam comprometidos um com o outro, já tinha já o compromisso de não trair, de não se engraçar, ficar de conversinha com outra mulher, no caso do homem, ou principalmente para a mulher, né, não ficar também de conversinha com outros homens. Ela ficaria muito mal falada na sociedade antiga. E ela estava em condição de noiva, tá? Ou seja, ela precisava, e ele também precisava, se guardar para preparar tudo e depois, geralmente depois de um ano, acontecer o casamento, tá? Por isso que José e Maria, quando estavam noivos, estavam nessa situação aqui. Eles não tinham ainda se casado propriamente, portanto não moravam juntos, não tinham um relacionamento ainda físico. O relacionamento era só de conhecimento e interação apenas social, junto com as pessoas, né? E no caso de Maria ter aparecido de repente grávida, era algo muito sério. Ela poderia ter sido apedrejada pela cultura, porque ninguém ia cair na conversa de que ela estava grávida do Espírito Santo. Nem José caiu inicialmente. Tanto que ele tentou deixá-la de modo secreto. Por quê? Porque ele queria preservar a vida de Maria. Ela, de fato, estava com a vida em risco. Ele teve o sonho, ele achou que ela tinha traído ele, mas ele era justo, ele era um homem que era bom, ele amava, de fato, Maria. Então, ficou arrasado, naturalmente, imagino eu, e quis deixá-la de modo secreto para que o povo se esquecesse, ainda assim que era uma situação muito difícil, o esquecimento, porque, como eu já disse, o casamento era uma ocasião comunitária. E José realmente ficaria com uma fama de alguém que foi traído e não levou a sério, né, a questão do que a lei mandava, que era colocar a traidora, no caso Maria, que seria pretensamente alguém que traiu o seu noivo para apedrejamento. Ela não quis fazer isso, levando sobre si o estigma, né, de alguém que foi traído dessa maneira. Era um estigma social para ela, principalmente, e para ele. Mas, graças a Deus, o próprio Deus enviou um sonho, um anjo, para falar através de um sonho para José. Ele então percebeu o que estava de fato acontecendo, era um homem justo, temente a Deus, então ele
levou à frente, né, e mesmo encarando o estigma de ser noivo de alguém que estava grávida. Então ficou aquele burburinho, né? Será que Maria traiu de fato José com outro? Ou foi José que se adiantou ao próprio casamento? Né? Então ali foi uma situação muito difícil para José e Maria enfrentarem isso aí. E provavelmente Jesus também enfrentou esse estigma social de ser ou um filho bastardo ou um filho de pais que não se guardaram para o casamento. Era um estigma social realmente na época. E provavelmente Jesus também teve que lidar com esse estigma ao longo da sua vida. Tá bom? Muito bem. Um importante aspecto do processo do noivado, né, eram as conversações sobre a questão financeira. Quanto o pai da noiva iria receber, que era o dote, né, e qual a forma de pagamento desse dote. Eles conversavam também sobre quais os bens que a noiva levaria ao se casar, porque isso também estaria contribuindo com a nova família, né? Combinavam também a quantia a ser restituída caso isso fosse necessário, no caso de um repúdio ou divórcio, né? Como nós já explicamos aqui também. Assim, se o marido morresse ou o casamento fosse dissolvido por alguma outra razão, parte dos bens seria devolvida aos pais. E é como eu disse também, aquela cultura de guardar-se as moedinhas para que a esposa tivesse algum amparo, nem que seja um amparo mínimo, caso houvesse uma situação de enviuvamento dela ou separação mesmo ou repúdio, né, por parte do marido. Por exemplo, muito provavelmente a mulher de fluxo de sangue da época de Jesus era uma mulher que provavelmente foi repudiada. Ela podia ter sido casada, teve alguma doença como mioma ou algo assim, com hemorragias frequentes. E então o marido, por isso ser uma situação de impureza, o marido perante a sociedade religiosa judaica não queria estar permanentemente casado com a mulher impura. Então, muito provavelmente, por causa do fluxo contínuo de sangue dela, ela foi repudiada pelo seu marido. E o fato dela ser curada por Jesus e livre daquela situação do fluxo contínuo, isso estaria transformando a vida social dela, inclusive, não apenas a saúde física, mas seria como desse uma segunda chance para essa mulher. De repente, ou ela volta para o marido, que era meio provável, mas podia acontecer, ou, nesse caso, ela podia contrair novas núpcias, né? Já que ela estava provavelmente divorciada, tá bom? Bom, após o noivado, os jovens já eram chamados de esposa ou de marido. Como eu disse, era apenas um tratamento social, convívio era social, mas não tinham ainda, como dizemos hoje, juntado os trapinhos, não tinham feito isso ainda, tá? Entretanto, só um ano depois é que os dois passavam a viver juntos e consumavam o matrimônio. Essa consumação do matrimônio também era coletiva, você vai saber como. Bastante estranho para a gente, né? Mas se o homem viesse a ter relações sexuais com a noiva de outro, por exemplo, poderia ser apedrejado até a morte por adultério, tá bom? Aqui está a lei. O que a lei manda? Olha aqui. Deuteronômio 22, 23 e 24. Quando houver moça virgem, desposada, e o homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis. Apedrejará ambos, os dois, tá bom? Apedrejará os dois que adulteraram, tanto a mulher quanto o homem, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Então, o que acontece aqui? Havia essa pena de apedrejamento para ambos, para os dois. Naquela situação em que Jesus foi interpelado pelos fariseus que levaram a mulher pega em ato de adultério, ou era prostituição, ou era um caso como esse aqui, dela estar noiva de alguém e adulterou. Mulher não adulterou sozinha.
A mulher adulterou com outro homem. E a lei manda que apedrejasse os dois adúlteros. Por que não levaram o homem, somente a mulher? Os fariseus estavam ali já demonstrando seu machismo, que era um fator, em certo ponto, cultural, mas perceba aqui que a hipocrisia deles era tão grande que eles, de fato, estavam apenas levando a mulher e liberaram o homem. Quem sabe até esse tal homem adúltero era também alguém da alta sociedade ou até membro lá de algum grupo religioso. Não é? Não era possível ser isso. Então veja quanto conhecer a cultura judaica, envolvendo também as questões do casamento, nos ajuda a entender até a passagem do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ele foi todo escrito com a mente judaica, dentro da cultura judaica. Faz toda a diferença a gente conhecer esses fatores culturais, né? Então, se a jovem não fosse ainda comprometida, se ela não fosse noiva, o homem não seria condenado, tá bom? Você pode ver aqui no versículo 28 dessa passagem de Deuteronômio. Mas ele teria que fazer um pagamento ao pai dela, como se fosse uma restituição, porque ele meio que maculou, né, o bem que o pai tinha, que era a filha. Então ele tinha que fazer um pagamento ao pai dela, pagar um dote gordo, um dote bem interessante, e se casar com a moça. Ele era obrigado a se casar com ela, tá? Caso a moça não fosse comprometida e ele tivesse feito mal à moça ali. Devido ao grande número de pessoas envolvidas e às promessas financeiras de parte a parte, era muito raro, então, o casal desfazer o compromisso. Como eu disse, era uma ocasião coletiva. Claro que nossos casamentos aqui na sociedade ocidental também envolvem a sociedade, também, de alguma forma, a festa é coletiva. Mas ali a gente vai ver mais à frente o quanto essa questão da virgindade, que vamos trabalhar na semana que vem, quanto às questões da virgindade, a moça tinha que especialmente provar que era virgem, né? Isso era algo muito sério naquela cultura, tá? Mas isso aqui é tema para a semana que vem. Fechando aqui o último parágrafo, para depois partirmos para a fase de perguntas e respostas. Sem dúvida alguma, a grande proximidade entre as famílias devia causar muitos problemas para o casal, mas também lhe proporcionava muitas vantagens. Então tinha essa questão, em parte, né, de uma segurança muito grande, porque tudo é feito visando o clã, tudo era feito observando as questões familiares, isso trazia proteção para o casamento. Não é? Tinha lá os seus problemas também, né? Qualquer briga de um com o outro, isso ficaria evidente para a sociedade toda. Especialmente Belém, por exemplo, onde Jesus nasceu, né? A cidade natal de José. Então, Belém era uma pequena vila, era uma cidade muito pequena na época. Hoje é uma cidade grande, Belém existe até hoje lá em Israel. É uma cidade enorme, bastante moderna até. Mas na época era uma pequena vila. Não é? Então, todo mundo conhecia todo mundo ali. Qualquer tipo de problema, todo mundo ficaria sabendo. Nesse caso de José com Maria, todo mundo ficou sabendo. Foi um estigma social para ela e para ele, e depois para Jesus. Né? Enfim, não é? Mas era uma questão que eles tiveram que lidar para poder dar curso à vontade de Deus, que era que Maria tivesse Jesus, sendo ela ainda virgem. Cumprindo então a passagem lá de Isaías 7,14, que diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E então tem ali a primeira revelação de um dos títulos de Jesus, que é Emanuel. Emanu, que é conosco, está conosco, e El é Deus. Ou seja, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Deus presente. Deus ativamente convivendo conosco aqui na Terra. Não é? Então, beleza. Tratamos aqui na semana que vem. Vamos começar a falar sobre a virgindade, tá bom? O quanto isso era importante. E a gente, então, continua na próxima semana por causa do nosso horário, que já está avançando. Tá
tá bom? Deixa eu liberar aqui. Muito bem, pastor Joia, Anderson. Agora joia, joia. a direção Aqui, volta para o irmão. certo, aqui o pastor, o colega, né, Sérgio Monteiro, ele, com relação lá, você deu a explicação sobre o DOT, depois da explicação do DOT, você falou que citou até o exemplo da mulher do fluxo de sangue, falou da dracma perdida, ele fala assim, as viúvas e os órfãos não tinham nenhum amparo. Você poderia falar um pouquinho sobre essa questão? Tinham algum amparo. Não era como hoje, né? Hoje em dia, quem se casa, aí tem a lei. Aí, se foi comunhão parcial de bens, que é o que geralmente acontece, quando separa, tem a partilha, né? Aí vem o juiz, e faz o inventário, faz a partilha. Aí envolve a casa, envolve carro, envolve bens também, bens móveis, né? Aqui, como eletrodomésticos, enfim. Então, hoje em dia tem amparo, mas antigamente, naquela cultura, o amparo que existia era relativo, especialmente para a mulher. A mulher tinha que contar com a boa vontade da sua família quando acontecia a situação de divórcio ou de repúdio. Assim como na nossa sociedade hoje, divórcio e repúdio era o rompimento de um contrato. Hoje fica menos evidente, mas não deixa de ser também. É o Uhum. rompimento de um contrato de casamento. Né? Naquela época era mais evidente. Tudo era tratado como um negócio mesmo, né? Que envolvia duas famílias ali. Não era só o casamento dos jovens, era as duas famílias envolvidas. Hoje em dia também, quando a gente casa, a gente também se casa com a família em parte. Mas devido à nossa sociedade ocidental ser mais individualista, o marido ou a esposa podem dar o chega para lá, o parente que está se metendo muito. Aliás, né, seria um valor importante que o casal tenha essa autonomia para poder viver o seu casamento, especialmente no começo, né, para ter a sua autonomia e realmente construir a sua família do jeito que eles querem construir. E não com tantas interferências dos familiares, que na nossa cultura é sempre mal visto. Mas na época bíblica, como era uma tratativa social, coletiva, então isso trazia certa segurança para os noivos. Agora, para a mulher era mais difícil, porque ela precisava contar com a boa vontade dos seus parentes a recebência de volta, por causa dos estigmas sociais que a mulher ainda tinha. A mulher, ela tinha, socialmente, ela ainda não tinha os mesmos privilégios que o homem, porque a sociedade era patriarcal ainda. Então, quando a mulher era repudiada, principalmente, por algum motivo, deixou queimar a comida lá, era razão para divórcio. Entendeu? Não fazia a carne assada lá como o marido queria. Deixou de botar o tempero como ele queria. Então, era assim, era nesse nível. Não é? Só era melhor para a mulher quando o marido realmente amasse a esposa, temesse de verdade a Deus, como o caso de José, que a gente está conversando aqui na aula de hoje. Então, ele realmente amava a Maria. Então, ele não faria nada parecido com isso. Mas a sociedade permitia que o homem tivesse esse tipo de postura, uma postura mais rígida com respeito a como ele queria as coisas na sua casa, na sua família. Tanto perante a mulher quanto perante os filhos também, né? O homem era o senhor da casa. Inclusive, era literalmente assim que as mulheres chamavam os seus maridos de senhor. Chamavam de Adon. Adon em hebraico é senhor. Daí veio Adonai, né? Chamavam de Adoni, é meu senhor. O interessante é que na nossa cultura a gente inverteu, né? A gente que é marido chama a mulher de minha senhora, né? Mas na época bíblica era a mulher que chamava o homem de meu senhor, entendeu? Era o costume, porque de fato na cultura era assim. Então o amparo existia, mas vai depender também, né? Se a mulher, por exemplo, fez alguma coisa que era socialmente reprovável e provocou ela própria o divórcio ou o repúdio, era possível que a família dela pregressa não aceitasse.
Aí, meu filho, só a prostituição. Ela caía na prostituição, entendeu? Então, o ideal é que a família aceitasse. O ideal é que a mulher casada não fizesse nada para provocar o divórcio e nem o repúdio, não é? Mas, se era inevitável, se aconteceu, a família, o clã, né, original da mulher, poderia aceitá-la ou não, tá? Geralmente aceitava sim, porque sabia da desgraça que aconteceria com essa parente, caso ela se tornasse mesmo uma prostituta e ficasse, né, mendigando na rua, entendeu? Em geral aceitava. Mas existia também muitos mendigos, né? Mendigos, socialmente na época, moradores de rua, ou alguém que até tinha uma casa, mas precisava mendigar para se sustentar. Por isso que Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Porque pode ser que o mendigo não queria, né, alguém que é aleijado, por exemplo, alguém que era coxo, né? Podia ser que não quisesse ser curado, para continuar naquela economia lá que ele levou a vida toda daquele jeito. Como tantos hoje, né? Moradores de rua, às vezes tem obras sociais, tem igrejas que pegam, dão banho, dão comida, tentam até arrumar emprego, mas eles não querem. Eles preferem continuar na mendicância. É o único tipo de configuração mental que eles ainda têm. Infelizmente, isso é muito comum ainda. Certo? Entendi. Uhum. E eu estava aqui pensando, refletindo, quando você falou dos casamentos arranjados, que não passa de um contrato social. Devido a isso, fica muito mais lógico a compreensão de que o amor realmente surgia depois, ou muito É, tempo depois, né? Por conta desse arranjo que era feito, né? era a Nós que configuração temos mental da aqui, cultura da época. nós aqui é que temos o romantismo, né? É assim, eu ainda prefiro o nosso jeito, né? Quando eu casei com Márcia, a gente se conheceu e o- essa coisa meio romântica, né? Ela veio surgindo depois, na minha história com ela. Veio surgindo depois, a gente começou como amigo, eu gostei muito da, da companhia dela, né? Me fez muito bem no começo e depois isso foi se tornando realmente um amor. Mas foi crescendo paulatinamente, né? Prefiro o nosso jeito. Ele é mais assim, não apenas por essa ideia dessa aura romântica, né? Mas o nosso jeito, ele é muito mais aprazível para os jovens. Agora tem também os seus dilemas, né? Porque quando casa muito cedo, movido por paixão, e nem sempre isso leva para a vida toda, né? Às vezes, no meio do caminho lá, alguma coisa fica. O Sérgio Monteiro está fazendo outra pergunta aqui, se você É quiser colocar na verdade. pauta. Ele está perguntando. Ok, vamos lá então. Não, A estou aqui, estou pergunta do Sérgio assistindo. Monteiro é: Pode, como era a pode situação da responder. mulher divorciada? Então, mais ou menos já falamos aqui, né? A mulher voltava para sua família de origem, ou então, se não houvesse essa possibilidade, podia ser o pai, se estivesse vivo ainda, que recebia, ou o irmão também que podia receber, e ficar lá com a irmã, morando no clã, né? Naquela família mais ampla ali. E caso isso não acontecesse, era desgraça para ela, ela viraria prostituta aí em geral, tá ok? Espero que tenha ajudado aí. Muito bem. Pelo que vejo aqui, eu acho que o pastor Aderson realmente caiu. Ele voltou ou não? Ele está muito Está estável aqui oscilando para aqui a mim, minha a conexão internet. dele. Oi, voltou, querido? Está instável, né? Voltei, Isso voltei. aí, conduz o final aí. Bom, queridos, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Acho que a pergunta deve começar também a bombar a partir da semana que vem, que é um tema É, muito, falar de tabu, né, semana que vem. Isso aí. muito delicado, muito interessante, até para a gente entender como é que funciona aí a questão
aí já venham, já venham. Eu quero já aproveitar esse momento e agradecer algumas pessoas que passaram aqui, como o David, o próprio Sérgio Monteiro, a Cristina, que estiveram aí conosco, alguns estão ainda permanecem, e outros irmãos que estiveram, mas que não sinalizaram. Então, enxergar os amados, né? Queremos, desculpa, quarta-feira, porque quarta-feira, né, vai ter aí a quebra. Eu quero o David também, tá assistindo, deixa eu... Hã? Prisciele, a Cris está aqui, a Cris está aqui. Ó, se você ainda não tem, não deixe de ter, não deixe de adquirir, hein? O livro A Ética do Casamento Judaico, ó, não deixe de adquirir, hein? Falar que a gente está te ouvindo. Como é que as pessoas fazem para adquirir? Isso, a conexão aqui está um pouco instável, mas eu vou apresentar aqui, caso você não consiga assistir aqui, né, e entender, nas lives anteriores já falei também de como fazer contato. Você pode fazer contato pelo WhatsApp 021 aqui no Rio de Janeiro, 998585402. Repetindo, 021 998585402. Aqui você faz o contato comigo e pode conversar comigo para adquirir, eu mando pelos correios, tanto a Ética do Casamento Judaico, quanto também as revelações originais do Salmo 23. Você pode, então, ter acesso a essas obras e vão trazer bastante conhecimento, e não apenas para resolver a curiosidade nossa, mas também para entendermos melhor o que a Bíblia realmente fala sobre essas questões culturais do próprio casamento e da família de um modo geral. Joia, joia, joia. Estamos chegando ao final hoje, né, da nossa live. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, a presença de todos vocês. Quero encorajá-los também a compartilhar essa live com outras pessoas, a fazerem perguntas, como hoje o Sérgio fez perguntas aí, né? E ele, inclusive, dá parabéns e agradece aí pelo estudo. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, estaremos de volta. Já esteja preparando, não deixe o pastor Davidson ouvir, não, mas traga todas as suas perguntas referente aí a tabus, a virgindade e etc, etc. Traga para a gente poder responder, ele vai responder aí com clareza e o principal, né? De acordo aí com aquilo que as escrituras sagradas pontuam, ensinam e esclarecem. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu quero convidar o pastor Davidson para fazer suas considerações finais e, em seguida, também está orando por nós. Pode ser, pastor Davidson? Pode sim, claro. Amém, né? Vamos estar orando. Quero agradecer a você pela sua atenção, né? O pastor Aderson e a Cris por também abrir esse espaço. Você que acompanhou a gente, Deus te abençoe. E, se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana para continuarmos o nosso estudo aqui. Tá bom? Então, shalom a todos. Vou estar agora fazendo a oração final. Pai, eu te exalto por estarmos aqui, Senhor, estudando a tua palavra já desde as primeiras horas da manhã. Que seja bênção para todos nós, que tenhamos um dia abençoado, ó Pai, e também que possamos compreender a tua palavra em todos os seus aspectos, também culturais, e o quanto isso faz diferença para a vida de cada um de nós. Te agradecemos por tudo, pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Até a próxima quarta-feira. Amém. Amanhã retornamos com Amanhã com Deus. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo
E quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.